Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde, aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil, coladinhos um no outro. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. Muito bom! Lembre-se que a leitura é não apenas fundamental para que você aprenda. Ela é também uma importante companhia nesses dias em que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Além disso, continuem com a gente todos os dias. A sua sala de aula é aqui na telinha da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa festança! Eu sou a professora Lorena e estou participando junto com as professoras Larissa, Cida, Thalita e Patrícia, lá da Escola Maria Antônia. Vamos juntos participar da nossa festa? Muito bem! Para isso, já vai pegando o seu caderno e lápis, já vai abrindo o seu caderno e vamos registrar a data de hoje. Vamos lá? Escreva lá, data 19 de junho de 2020. E em seguida, você escreverá o seu nome. Lembre-se de sempre iniciar com letra maiúscula. Muito bem! Vamos conhecer os objetivos da nossa aula de hoje? Acompanhe na tela. Hoje nós vamos conhecer o gênero textual receita e seus elementos. Ler e escrever palavras com sílabas complexas, LH e NH. Muito bem! Tenho certeza que você gosta de festa junina, não é mesmo? Vamos agora apreciar uma história de uma menina que ama comida junina. Vamos lá? Acompanhem na televisão. Eu adoro São João, uma festa tão bonita. Bandeirinhas e balão, moça com laço de fita, chapéu de palha, rapaz. Tudo isso e muito mais que você nem acredita. Mas o que eu mais gosto mesmo é a danada da comida. Tem tanta coisa gostosa como eu nunca vi na vida. Um cheiro bom da cozinha, sempre peço uma provinha, pois sou muito atrevida. Minha bisa já me disse, mas parece uma formiga. Adora doces e bolos. Assim tem dor de barriga. Aí eu digo sem tento,
É que estou em crescimento. Ou será que é lombriga? Tem bolo, pé de moleque. Tem pamonha, mungunzá e a canjica, que delícia! Eu como até enjoar. No intervalo da quadrilha, para recarregar a pilha, vou correndo me fartar. Tem bolo de macaxeira, mandioca e fubá. O bolo Souza Leão, paçoca para completar. De milho também tem broa e é tanta comida boa que não dá nem para contar. Milho assado na fogueira ou cozido na panela, com manteiga de garrafa lambuzado na tigela. Viva, viva o São João, viva o milho, a plantação e a roça toda amarela. Mas que história divertida, não é mesmo? Até abriu o apetite, né? Vocês repararam que a autora, ela gosta muito de festa de São João? Vamos conhecer um pouco mais sobre como é comemorado esta festa junina no nosso país? Vamos lá, acompanhem com a professora. A professora trouxe hoje algumas curiosidades juninas. Vamos começar com a região Nordeste. Vejam só, lá no texto, lá na história que a professora trouxe, a autora fala que gosta de dançar nas quadrilhas, não é mesmo? A quadrilha, ela é uma dança junina muito popular. Ela é uma dança coletiva que possui pares e uma coreografia com passos bem tradicionais. Nessa dança, além dos pares, tem um animador que fala frases muito divertidas, como por exemplo: olha a cobra, é mentira. Olha a chuva, já passou. A ponte quebrou, nova ponte. Vocês estão percebendo aí também que nessa imagem as roupas são muito coloridas. A roupa, ela é tipicamente caipira. Vejam só. Os homens também costumam se vestir com camisa xadrez, usar chapéus de palha e por vezes até desenhar bigodes. Nessa dança também aparecem dois personagens importantes, que é a noiva e o noivo. Vamos escutar um pouco essa música? Dance aí na sua casa! Muito bem! E nessas danças também, na festa de São João, tem o costume de acender fogueiras. Legal, não é? Vamos agora continuar viajando pelo nosso Brasil. Vamos conhecer agora as curiosidades da região norte. Acompanhem aí! Na região norte, nessa época do ano da festa junina, tem um festival que se chama Parintins. O Festival de Parintins é uma festa popular que acontece no último fim de semana de junho na cidade de Parintins, lá no estado do Amazonas. Nesse festival acontecem as apresentações de dois grupos que disputam, que é o boi garantido, que tem um coração vermelho, e o boi caprichoso. E esse festival acontece no Bumbódromo. Legal, não é mesmo? Vamos conhecer um pouco da música desse festival? Observem aí, vocês vão escutar agora a música do Garantido e do Caprichoso. Vamos conhecer?
Muito bem, e na região norte também, nas festas juninas é comemorado com a dança chamada carimbó. Você já ouviu falar? Vejam só. Nessa dança, os dançarinos apresentam-se descalços. As mulheres usam saias longas, rodadas e estampadas. As blusas são geralmente com estampas. Para os enfeites, as dançarinas usam colares feitos de sementes da região e também colocam uma flor na cabeça. As blusas dos dançarinos se destacam com panos com cores fortes e na cabeça os homens dançam com um chapéu de palha. Vamos agora escutar e dançar um pouco o carimbó? Dá para dançar, gente. Muito bem! Estamos nos divertindo, não é mesmo? Vamos conhecer mais um pouco do nosso Brasil. Veja como é comemorada a festa junina na região centro-oeste. Veja só, lá é comemorado com uma dança chamada catira. Essa dança, ela é marcada pela batida dos pés e mãos dos dançarinos. A dança é composta por 10 pessoas e uma dupla de violeiros que tocam e cantam bastante. Ela é uma dança típica do interior do Brasil, principalmente lá no Mato Grosso, em Goiás e Mato Grosso do Sul. Vamos escutar um pouco dessa música? Vocês perceberam o som da batida dos pés e das mãos? Isso mesmo. Lá na região centro-oeste também tem a dança da ciranda, que é uma dança de rodas, no qual as pessoas se vestem também bem coloridas. Vejam só. Vamos continuar a nossa viagem. Agora a gente vai para a região sudeste. Ao som dessa música, é o som da viola. Nós vamos falar agora da dança sertaneja. Nessa dança, as pessoas vestem camisa xadrez, calça jeans, bota e chapéu. Também nós temos lá na região sudeste a dança de São Gonçalo, que é uma dança feita com arcos e as pessoas elas se vestem de branco. Vejam só quantas curiosidades! E vamos conhecer um pouco da festa junina aqui na nossa região? Vejam só! Na região sul, nós vemos a dança gaúcha. Nessa dança, vejam só, as moças são chamadas de prendas. Elas têm vestidos de chita e algodão e o vestido bem estampado. Os homens, eles estão vestidos de bombacha, que é uma calça larga. Também estão vestidos com um chapéu e bota. E nesta calça tem um bolso que se chama guaiaca. Você já ouviu falar? Vamos ver, também nós temos a dança de fitas, que é uma dança de roda, que envolve um mastro enfeitado, com mais ou menos 3 metros de altura. Nesse mastro tem longas fitas e muito coloridas, que são presas em seu topo. Durante a dança, os participantes vão se movimentando em zigue-zague, trançando as fitas no mastro até que fica impossível de prosseguir. Após o trançado, é feito o movimento contrário, destrançando as fitas. Vamos escutar um pouco da música que é tocada nas festas juninas da nossa região?
Muito bem! Vamos agora relembrar quais foram as comidas que apareceram na nossa história? Vejam só, algumas comidas típicas. Na história apareceu a pamonha, o mungunzá. Também aqui na nossa região é conhecido como canjica, mas lá no Nordeste é chamado de mungunzá, que é um doce feito de grãos de milho. Ah, nós temos aqui um bolo chamado Souza Leão. Você já ouviu falar deste bolo? Ele é um doce típico pernambucano. Ele foi criado pela senhora Rita de Cássia Souza Leão Bezerra Cavalcante, uma esposa de um coronel lá de Pernambuco. Este bolo, ele é muito cremoso e tem a consistência de um pudim. Deve ser muito saboroso. Nós também vimos na história o milho assado e o bolo de macaxeira, mandioca e aipim. A mandioca ela é conhecida por estes nomes. Nós podemos encontrar como macaxeira na região Nordeste, mandioca, como nós conhecemos aqui na nossa região, e também aipim. Vamos agora ver quais comidas também nós temos na festa junina? Vejam só na nossa mesa da nossa festa. Quanta comida boa! Vejam só, nós também encontramos na festa junina pipoca, paçoca, que é um doce feito de amendoim. Que delícia! Nós encontramos também pé de moleque, pé de moça, amendoim crocante, doce de abóbora. Quanta comida boa! E vejam só, aqui nós também temos um bolo de milho. Deve estar muito saboroso, não é mesmo? Quantas comidas! Vamos descobrir como se faz uma receita de bolo de milho? Vocês me ajudam? Vejam aí na tela como que nós fazemos essa receita. Vamos ler juntos? Vejam só. O bolo de milho. Para fazer um bolo, é necessário separar alguns ingredientes. Vamos ver quais são? 3 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, meia xícara de açúcar, 1 xícara de farinha de trigo, 1 lata de milho e 1 colher de fermento. Agora, nós vamos descobrir o modo de fazer, o passo a passo dessa receita. Vejam só. Primeiro, nós devemos colocar os ovos, o milho e o leite no liquidificador. Em seguida, nós vamos bater bem os ingredientes. Acrescentar 1 colher de fermento e untar a forma. Você já ouviu falar essa palavra untar? Sabe o que ela significa? Untar significa despejar um pouco de gordura na forma, para que não grude o nosso bolo. Depois de untarmos a forma, nós vamos despejar o bolo nesta forma e colocar no forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. E por fim, vamos esperar esfriar e se servir. Joia! Vamos agora descobrir um pouco mais sobre a receita. Vejam só. Para que serve uma receita culinária? Vamos ver? Para ensinar a preparar um alimento. Onde que nós podemos encontrar uma receita? Vejam só. Em um caderno de receitas, em um livro,
nas revistas, nas embalagens de alguns produtos do supermercado. Nós também podemos encontrar em sites de culinária, na internet e em programas de TV. E como se escreve uma receita? Primeiro, nós precisamos de um título que indica a que prato se refere a receita. Nós também escrevemos os ingredientes, que contém todos os elementos necessários para o preparo da receita e a sua quantidade. E por fim, o modo de fazer, que explica o que deve ser feito com os ingredientes para se preparar o prato. Que tal agora nós organizarmos uma receita? Para ajudar a professora a organizar a receita, eu vou convidar novamente a professora Patrícia. Olá, professora Lorena, tudo bem? Tudo bem, e você? Olá, crianças! Que festa linda, professora Lorena! Parabéns! Obrigada, é a nossa festa, seja muito bem convidada. Muitas comidas deliciosas. Você me ajuda agora a preparar o nosso cartaz? Com certeza, bolo de milho é muito bom, né? Eu gosto. Vamos lá? Primeiro, você já pode escrever no seu caderno o título da receita: bolo de milho. Certo? Em seguida, nós podemos pular uma linha e escrever a palavra ingredientes. Joia! Após isso, nós vamos fazer uma lista de palavras. Escrever a quantidade e o ingrediente que é utilizado um abaixo do outro. Vocês lembram qual era os ingredientes do bolo? Os ingredientes são os produtos que nós usamos para fazer a receita. Isso isso mesmo, professora Lorena? Isso mesmo, está certa. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui. Vamos colocar aqui embaixo. Vamos colar? Sim. Muito bem. Então, quando você for registrar os ingredientes de uma receita, não se esqueçam de escrever um abaixo do outro. Próxima parte, nós pulamos uma linha e escrevemos modo de fazer, que é o passo a passo da receita. Mas você se lembra como que se faz esse bolo, professora? Eu acho que nós misturávamos os ingredientes, era isso? Acredito que sim. Vamos ver aqui agora no próximo vídeo como se prepara este bolo. Mas não eram todos os ingredientes ao mesmo tempo, né? Vamos descobrir? Vamos descobrir. Então vamos lá. Muito bem. Eu acho que está.
delícia! Sim! Vamos agora ajudar a professora a escrever o modo de fazer? O que será que foi feito por primeiro? Eu lembro que você colocou os ingredientes e depois ligou o liquidificador, certo? Isso mesmo. Então, por primeiro, nós vamos escrever. Veja só. Primeiro, nós vamos colocar os ovos, o milho, o óleo e o leite no liquidificador. Então, este é o primeiro passo da receita. Em seguida, nós vamos bater bem os ingredientes. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos acrescentar o fermento? Isso mesmo. Muito bem. Colocamos todos os ingredientes, então, batemos bem e aí, por último, colocamos o fermento. E o fermento é utilizado para ajudar a crescer o bolo. Colocamos a farinha ali também, né? Sim, Todos os ingredientes. isso mesmo. E agora, será que o bolo já está pronto? Já podemos comer? Eu acho que não é verdade? Não. Não, senão a gente vai comer cru o bolo. Exatamente. Agora nós devemos untar a forma. Lembra que a professora falou? Untar é uma palavra diferente, né, professora Lorena? Isso mesmo. Lembra lá que a professora falou que untar é despejar um pouquinho de gordura, um óleo de cozinha ou uma margarina. Você coloca numa forma e em seguida despeja um pouquinho de farinha de trigo para não grudar o alimento ali, não grudar o bolo. Muito bem. E eu vi que depois na sua receita você colocou ainda um pouquinho de farinha, né? Isso mesmo. Ah, muito legal. Então vamos lá. Próximo passo, untar a nossa forma. Lembrando que se você for fazer esse bolo na sua casa, você precisa da ajuda de um adulto, né, professora? Bem lembrado, professora. Muito bem. Sempre que nós formos mexer com o forno, com alguns objetos que podem nos machucar, nós precisamos da ajuda de um adulto. Isso mesmo. O próximo passo, agora sim a gente vai levar o nosso bolo para o forno. Isso mesmo. Para isso nós vamos despejar o bolo na forma que nós untamos e em seguida nós vamos colocar no forno. E esse forno precisa já estar aquecido, né? Isso mesmo. Então ele vai ter uma temperatura. Ele vai estar pré-aquecido a 180 graus e vai ter um tempo que este bolo vai assar. Esse bolo vai demorar 40 minutos para ficar pronto. Ah, muito bem. Então agora, olha só, nós já colocamos os ovos, o milho, o óleo e o leite no liquidificador. Já batemos os ingredientes. Já acrescentamos uma colher de fermento. Já untamos a forma. Já despejamos o bolo na forma e já colocamos também no forno. Já esperamos o tempo. E agora? Agora vem a melhor parte. Oba! Esperar o bolo esfriar e se servir. Que delícia! Muito bem. Vocês perceberam? Só, então vamos relembrar. Para escrever uma receita é necessário o título, Sim. que é o bolo de milho. Em seguida, nós colocamos Os ingredientes. E as quantidades, né, professora Isso. Lorena? Repare que não é só especificar Não era só o um ingrediente, ovo. Isso, né? não era só um ovo, eram 3 Tem a ovos. quantidade, isso mesmo. Isso mesmo. E reparem bem, olha só. 3 ovos, uma xícara de leite. A xícara que nós vamos usar como uma medida. Uma xícara de óleo e meia xícara de açúcar. Meia xícara de açúcar, aqui vai estar representado como a metade. Você vai encher a metade da sua xícara com o açúcar. Certo? Muito bem. Muito obrigada, professora, pela sua participação. Logo, logo eu já lhe encontro, combinado? Ok. Para nós jogarmos. Até mais, crianças. Joia! Vamos ver lá. Vocês perceberam que o nosso bolo é do que mesmo? É um bolo de milho. E como será que nós escrevemos a palavra milho?
milho. E tem uma sílaba especial, que é o LH. Vamos relembrar juntos a família silábica do LH? Veja só. Ya, ye, li, lho, liu. Você pode repetir na sua casa. Muito bem. E vamos ler novamente os ingredientes. Nós encontramos também uma xícara de farinha de trigo. E farinha nós escrevemos com uma sílaba especial que nós já vimos na aula anterior, que é a sílaba do NH. Vamos relembrar? Acompanhem aí. Nha, nhe, ni, nhó, nhu. Muito bem. Agora que nós já relembramos as duas famílias silábicas que aprendemos, vamos brincar de caixa surpresa? Agora a professora vai convidar novamente a professora Patrícia. Ah, mas se tem festa junina tem que ter brincadeira, né? Com certeza. Nós já brincamos de pescaria, não é verdade? Isso mesmo. Nós já convidamos também as outras pessoas para participar e agora vamos continuar nossa brincadeira. Vamos lá. Para isso você pode me ajudar a organizar? Vamos lá organizar o material para o nosso jogo. Esse jogo é uma caixa surpresa. Então vai ter várias caixas. E vai ter algo de especial dentro delas. Muito bem. O que será que tem dentro dessas caixas? Vamos descobrir. Estou super curiosa. Para nós jogarmos então, professora, nós vamos lançar o dado e este dado vai ter um número e este número é o número sorteado da caixa. Ah, legal. Aí nós vamos pegar a caixa e vai ter uma imagem e uma palavra dentro dela. Vamos fazer a primeira rodada para o pessoal de casa descobrir como que você faz? Vamos lá. Então, pode começar, professora. Eu vou jogar o dado. 1. Vamos lá. Vou abrir a caixa de número 1, né? O que será que tem nessa caixa? Vou abrir a caixinha aqui de número 1 e vamos ver o que tem dentro dela. Uau, olha só. É o pinhão. Que delícia. E agora, vamos descobrir como é que escreve a palavrinha pinhão? A professora Lorena já explicou as sílabas do NH, certo? Então vamos lá, a palavrinha pinhão está toda embaralhada. Vamos escrever corretamente? Pinhão. A primeira sílaba é pi, né? Vamos achar o P e juntar ele com o I. Pi, muito bem. Nhão, que sílaba comprida, professora Lorena. Verdade. Olha só, tem 4 letras. Pinhão. É uma comida típica da festa junina e muito saborosa. Isso mesmo. Ah, professora, e você percebeu que nessa palavra também, além do NH, tem o tio que nós aprendemos? É verdade, o sinal do tio, né? Isso mesmo. Vamos lá, agora chegou a minha vez. Boa sorte. Atenção. Número 6. Vamos lá, o que será que tem nessa caixa? Você conhece? É a ervilha. A ervilha vai no cachorro quente da festa junina. Isso mesmo. Fica mais saboroso o cachorro quente com a ervilha, não é mesmo? Vamos ajudar agora a professora a escrever a palavra ervilha. Vai estar embaralhada as letras. Ervilha. Vai começar com a letra E. Tem esse sonzinho aqui do R.
vi, que são as letras V com o I, e o lha. Ervilha. Muito bem. Joia. Escrevemos a palavra. Sua vez, professora. Vou jogar o dado de novo. Caiu um de novo, mas como um já foi, eu vou jogar novamente, professora Lorena. Combinado. 6 também. Vamos lá? Opa. 5, né? Agora caiu o 5. Vamos lá para a palavrinha de número 5. O que será que tem nessa caixa? O que será? Olha só. Eu acho que alguns talvez já ouviram falar, mas talvez nunca comeram. É um grão, né? Sim. É um grão da cor verde. Isso, muita gente gosta de comer ele no lugar do feijão. Vamos lá, desembaralhar. Ah, é a lentilha. Quem aí em casa já comeu lentilha? Vamos organizar a palavrinha. Lentilha. Começa com a sílaba len, né? Lenti. Opa. Lentilha. Nosso espaço ficou meio pequeno aqui, mas vamos organizar. Lentilha, né? Olha presente aqui também o LH. Lentilha. Muito bem. Vamos para a próxima. Número 2. Vamos ver o que será que tem nessa caixa. É a farinha de trigo. Que nós usamos para fazer o bolo, certo? Isso mesmo. Vamos agora arrumar a palavra farinha. Como será que nós escrevemos? Veja só. Nós começamos com a letra F. Farinha. Nós utilizamos a sílaba NH. Joia, olha só. Farinha. Sua vez. Muito bem, vamos lá. Vou jogar aqui. Quase que caiu. Caiu. Caiu, ó, no 3. Vamos lá. Olha, que delícia, hein? É outra comida muito saborosa. Aqui nós vamos ter o sonho. Como será que eu escrevo a palavra sonho? Vamos lá. Desembaralhar as letrinhas e escrever corretamente. So, né? É o som da letra S. S-O, so. Sonho. Vamos usar também novamente o NH. Sonho. É um doce, né? Um pão doce muito delicioso. Sonho. Muito bem. E por fim, faltou a caixa número 4. Vamos ver lá o que será que tem nessa caixa. Nós já vimos. É o milho. Vamos lá embaralhar e arrumar a palavra milho. Para escrever milho é necessário começarmos com a sílaba mi e em seguida colocarmos o L, a letra H e a letra U. Joia, descobrimos muitas palavras. Vamos ler novamente, professora? Vamos lá. Então vamos ver só. Nós descobrimos a palavra pinhão. Muito bem. Farinha. Farinha. E sonho. Ah, mas eu vou fazer uma brincadeira agora, professora, com essas 3 palavras. Se eu tirar a letra H dessas palavras, como será que vai ficar?
Pinão. Perceberam como a letra H é muito importante na formação da sílaba? Não deu certo, Não é deu mesmo? certo. Também a farinha e o sonho. E quais são as outras palavras também? Então, também temos farinha, milho. Desculpe, né? Farinha você já falou, professora. Milho, lentilha e ervilha. Que nós também precisamos colocar o H para formar este som, certo? Muito obrigada, professora, pela sua participação. De nada. Vamos descobrir se nós atingimos o nosso objetivo? Vejam só. Conhecer o gênero textual receita e seus elementos. E também hoje nós lemos e escrevemos palavras com sílabas complexas com LH e NH. Muito bem, atingimos o nosso objetivo. Muito bem, pessoal. Essa semana foi muito animada. Espero que vocês tenham gostado bastante e aprendido. Até a próxima aula! O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, acende a fogueira do meu coração. Olá, galerinha de casa, tudo bem? Eu sou a Liz, contadora de histórias, e hoje eu estou com a minha amiga Patrícia, que também sou professora e tô aqui para contar história junto com a Liz hoje, que legal! Sim, hoje em dose dupla. E hoje nós vamos contar uma história para vocês. Uma história que fala de fogo. Fogo no céu. Certa vez, a dona Cabra estava tranquila e sossegada, andando. Eis que, de repente, ela olhou para o céu e gritou rápido pro rato. Rato! Está pegando fogo no céu! Fogo no céu! Corre, rato! O rato olhou pro céu e achou que estava mesmo pegando fogo. Então ele saiu correndo, porque ele tinha que avisar o pato. E ele saiu gritando: pato, pato, cadê você, seu pato? Pato, você não vai acreditar o que está acontecendo. O céu tá pegando fogo, foi o bode que me contou. Fogo no céu? Olha lá. O céu está pegando fogo! O pato começou a correr de um lado para o outro. O céu está pegando fogo! Foi aí que ele olhou para o galo e disse: Galo! O céu está pegando fogo! Meu Deus, o céu está pegando fogo. Eu acho que o céu não está pegando fogo. Deixe-me ver. E agora o céu está pegando fogo. Eu tenho que avisar. Oh, meu Deus, eu tenho que avisar a coruja, minha amiga. Coruja, o céu está pegando fogo. E agora? Cocorocó! A coruja, muito esperta, olhou para o céu e disse para todos os animais, incluindo o seu amigo bode: não é fogo no céu, é um balão de São João e ele está pegando fogo, nós temos que fazer alguma coisa. E agora? O que nós vamos fazer, bode? Por favor, bode, ajude! O bode calmamente foi até a floresta, pisou no fogo e apagou todo o fogo que tinha caído do céu. E foi aí que ele chamou todos os animais e resolveram então fazer uma festa com o balão para o nosso querido São João. E foi assim que os animais amanheceram cantando e dançando ao som da música de São João. O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, acende a fogueira do meu coração. E pirilim pim pim,
história da contadora Liz e da contadora Pati chegou ao fim. Quem gostou aí em casa, levanta uma mão, levanta outra, junta as duas, dá tchau pras contadoras e até a próxima! Tchau! Olá famílias, olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Carla, professora lá na Escola José Hoffmann, e hoje vou estar trabalhando com vocês um assunto sobre o espaço urbano e o espaço rural, que está relacionado aos avanços tecnológicos no campo. Vamos agora ver o objetivo da aula em si, né? Perceber as mudanças e os avanços tecnológicos ao longo do tempo nas atividades do campo. Então, nossa aula vai estar voltada para saber como que hoje a produção agrícola e pecuária se desenvolve ao longo do tempo. Mas antes de chegarmos lá, eu preciso que vocês observem essa imagem. Como vocês podem perceber, é uma imagem que trata mais da parte urbana, né? Então a gente vê bastante modificada pelo homem, com muitas construções, prédios, casas, mas lá ao fundo, na parte superior da imagem, a gente percebe uma descontinuidade desse espaço urbano. Por quê? Porque ali começa o espaço rural. Vamos para uma outra imagem? Nessa imagem é o contrário. No primeiro plano da imagem, a gente percebe mais uma imagem natural, pouco modificada, e lá ao fundo, o espaço urbano. Por que analisar essas imagens dessa forma? Para nós entendermos que esses dois espaços, eles interrelacionam. Um depende do outro, um complementa o outro. Eu não posso falar do espaço rural e esquecer do espaço urbano, ou do espaço urbano e esquecer do espaço rural, porque ambos dependem um do outro. Para reforçar mais, eu sei que ao longo dessa semana vocês estudaram mais um pouquinho sobre o espaço urbano e rural do Ponta Grossa. Vamos analisar esse mapinha que vocês já sabem, já conhecem muito bem. Estão percebendo que ele está mostrando o espaço territorial do município de Ponta Grossa, que está dividido na sede urbana, que é essa parte branca, como vocês podem perceber. A sede urbana também é chamada de espaço urbano e também de cidade. E as demais partes vão compor os distritos rurais do nosso município, né? Como Periquitos, Uvaia, Guaragi, Itaiacoca. E juntos, tanto essa parte urbana quanto os distritos vão formar o município onde nós vivemos. E agora, sobre os avanços tecnológicos no campo. A gente não pode começar um assunto sem entender o seu início. E como a gente vai estar falando de uma situação voltada ao campo, nós precisamos entender como que isso chegou até aqui. Os avanços tecnológicos no campo não estão diretamente ligados apenas aos maquinários, às técnicas agrícolas, mas sim também a todos os processos que o homem criou para que hoje ele se beneficiasse disso tudo. E quando a gente fala em evolução da humanidade, a gente não pode desconsiderar que a primeira atividade, ou uma das primeiras atividades que o homem conseguiu desenvolver adotando algum tipo de tecnologia, foi a agricultura. A atividade é essa totalmente direcionada ao trabalho, às atividades econômicas do campo, assim também como a própria pecuária. Então, há muito tempo atrás, né, lá próximo à pré-história, mais ou menos há 10 mil anos, 12 mil anos atrás, o homem vivia de um lugar para o outro, buscando o seu alimento e abrigo. A partir do momento que ele consegue perceber o ciclo da natureza, quando ele percebe que as plantas possuem sementes e essas caem no chão e começam a germinar e surgem novas sementes, ele começa a perceber que ele não precisa ficar migrando de um lugar para o outro, porque isso era muito cansativo para ele. Então ele ia para um lugar, consumia tudo aquilo que dava para a sua subsistência, o seu alimento, quando aquilo acabava, ele ia para um outro lugar. E assim ia nesse trabalho cansativo de buscar sempre alimento em lugares diferentes. E quando ele começa a entender que ele mesmo pode produzir o seu próprio cultivo, ele se sedentariza e se fixa em um lugar só, deixa de ser nômade e torna-se sedentário. E com isso ele começa a praticar a agricultura. Percebe também que ele não precisa ser muito longe para caçar os animais. Ele pode pegar esses animais e colocá-los no cercado e esses mesmos animais vão se reproduzindo e ele sempre vai ter o alimento à mão. Assim também
cria-se os abrigos, as casas, as primeiras moradias e surgem as cidades, surgem os povoados e a atividade primária, que é a agricultura e a pecuária, está totalmente atrelada a isso. Vamos lá para o próximo slide. Falando em tecnologia, em avanço tecnológico, né, temos aí a agricultura familiar, que é um tipo de modelo de agricultura. A gente vai falar de dois hoje. A agricultura familiar, observem a imagem. Como o próprio nome diz, a gente já percebe que as pessoas envolvidas nessa imagem fazem parte de uma família ou da mesma família. A agricultura familiar, ela tem como característica ser desenvolvida em pequenas propriedades, utilizando a mão de obra humana na sua maior parte, poucos maquinários, e geralmente o que eles produzem é para o seu autossustento, né? E o que sobra, geralmente eles vendem para feiras, essas feiras rurais que acontecem na cidade, né, do produtor rural, ou vendem o excedente para a comunidade próxima ali da comunidade rural, ou pequenas vendas, ou grandes supermercados que compram direto do produtor. A outra agricultura é a agricultura comercial. Então, como o próprio nome diz, a agricultura comercial, ela se destina ao comércio, à venda daquilo que foi produzido. A característica principal da agricultura comercial está totalmente ligada ao tamanho da propriedade, que geralmente são grandes propriedades, a aplicação de maquinários, que já substitui aí bastante a mão de obra, e o destino disso tudo, né? Que é para as indústrias que vão beneficiar ou transformar esses produtos que são produzidos através da agricultura comercial. As principais diferenças entre agricultura familiar e comercial. Agora é o momento para que vocês peguem o caderno e anotem essas diferenças. Então, começando pela agricultura familiar. Qual que é uma característica que diferencia da agricultura comercial? A mão de obra humana, né? Então geralmente são as famílias, os produtores que trabalham direto na lavoura. Geralmente é realizada em pequenas propriedades e é destinada para o seu próprio consumo. Já na agricultura comercial, nós temos o uso de maquinários, que acaba substituindo em boa parte a mão de obra humana, as grandes propriedades, porque precisa de uma grande extensão de terras para realmente produzir e atender as demandas da sociedade em relação ao consumo, e o comércio com as empresas, com as indústrias, né? Então é uma produção destinada a isso. Assim como a agricultura tem modelos, tem formas, a pecuária também tem. Então nós temos a pecuária extensiva, que se destina a criar animais em grandes propriedades, soltos no pasto. E temos também a pecuária intensiva, que se destina a criar animais em confinamento, em lugares fechados, como aviários, galpões, estábulos, como essas imagens que vocês estão vendo aqui, né? As principais diferenças entre a pecuária intensiva e a extensiva. Na pecuária intensiva, a gente já viu que ela utiliza pequenas propriedades, até porque não precisa de muito espaço, uma vez que aviários, estábulos, galpões, eles não ocupam tanto espaço assim. E os animais são criados em confinamento. Já na pecuária extensiva, como o próprio nome já diz, extenso, grande, vasto, precisa de uma grande área para isso, grandes propriedades, e para a pastagem, né? Então, geralmente o gado solto no pasto, ele se alimenta do vegetal que está ali. Já no confinamento, ele se alimenta de rações. Vocês sabiam que gado não se destina apenas à carne de gado que a gente acha que é de boi? Gado é todo o rebanho destinado para criação e comercialização. Agora a gente vai saber que tipo de gado faz parte desses nomes. O gado bovino, o que vocês acham? Que animal que é criado no gado bovino? Isso mesmo, bois e vacas. Essa criação, ela se destina para quê? Para o consumo da carne, do couro, do leite. O gado equino. O que será que seria o gado equino? A criação de cavalos,
porque aqui no Brasil é destinado para montarias, esportes. O gado ovino. O gado ovino é a criação de ovelhas e carneiros, da onde se retira a lã, né, e a carne. O gado caprino, da onde se retira a carne, né, do bode e o leite da cabra. É uma das atividades pecuárias muito comuns nas regiões mais quentes, na região Nordeste principalmente. O gado suíno. O gado suíno é a criação de porcos, isso mesmo. Do porco a gente obtém a carne e os seus derivados, né, como o bacon, a linguiça, o presunto. E as aves? As aves também são um tipo de criação da pecuária, gado de aves de bico, né? E as aves, elas se destinam para quê? Elas se destinam para o consumo da carne e o consumo dos ovos, né? Então, é uma atividade pecuária também bastante consumida por nós brasileiros. Vamos relembrar então quais são os tipos de gado? O gado bovino, que se refere a bois e vacas. O gado equino, cavalos. O gado ovino, ovelhas e carneiros. O gado caprino, cabras e bodes. Gado suíno, porcos. E as aves, que correspondem a galinhas, patos, gansos, avestruz, frango. Então vocês podem ir anotando essas informações para fazer parte aí do conteúdo que vocês terão que ter no caderno de vocês. E se não deu tempo de anotar tudo, não se preocupe, porque essa aula fica disponível na página da nossa prefeitura. Os avanços tecnológicos do campo de uma forma direcionada à comunicação e aos transportes. Ela não se difere muito do que temos como comunicação e transportes na cidade, mas tem as suas particularidades. Então, os avanços tecnológicos do campo, a comunicação e o transporte, eles servem como uma forma de permitir essas interações entre o rural e o urbano, interligando os setores da economia, como vocês podem perceber aqui nesse texto. Temos aí uma imagem, né, de um meio de transporte tipicamente rural, que são as carroças movidas a animais, pode ser cavalos ou bois. E temos uma outra imagem aqui de uma senhora com uma lamparina na mão, onde parece não ter luz na sua residência. Isso é uma imagem diretamente atrelada no campo, mas com os avanços tecnológicos isso está deixando aos poucos de ser uma constante, porque os recursos tecnológicos estão dentro do campo, estão chegando do campo. Então, boa parte das propriedades rurais hoje já conta com uma infraestrutura adequada, assim como nas cidades. Como que é a comunicação no campo? Vocês estão percebendo que nessa imagem aparecem duas torres de transmissão de energia em meio a uma plantação, e nessa outra imagem uma pessoa segurando um dispositivo, um tablet, onde ele pode estar analisando como que está o cultivo a qual ele se destinou a fazer. Então, ele pode utilizar esses recursos, e para que ele utilize esses recursos no campo é necessário sim ter, primeiro, rede de energia elétrica, sinais de internet e telecomunicações. Aqui mais duas imagens que mostram esses avanços tecnológicos no campo, como rede de transmissão de telefonia e internet, e é importante ressaltar que não é de forma igualitária. Geralmente esses recursos tecnológicos eles são destinados às grandes propriedades. As pequenas propriedades, devido ao custo alto desse investimento, às vezes ficam fora desse processo. E para deixar assim mais acessível, mais integrado com o meio urbano, muitas das redes de TV, elas promovem programas específicos para tratar dos assuntos que são relacionados ao meio rural, ao campo, né? Então nós temos emissoras que trazem programações específicas para tratar, por exemplo, da economia do agronegócio, né? Quanto custa a safra, quanto custa a arroba do boi, quais são as novas tecnologias integradas no campo, como também tem programas de entretenimento que trazem músicas e também culinárias típicas do meio rural. E o transporte? Será que o transporte diferencia muito? Como eu já havia falado, não.
Só que existem meios de transportes que são específicos para serem utilizados no campo, né? Aqui a gente está vendo duas imagens que tratam do transporte coletivo rural. Só que é diferente do urbano, porque o transporte coletivo rural ele se destina geralmente a transportar estudantes, né? Porque as escolas são longe, as propriedades também são longe uma das outras, então às vezes eles precisam se deslocar a quilômetros e demora muito tempo para isso, então precisa de um transporte e é fornecido esse transporte rural. Ali estão duas meninas aguardando na estrada, né, a passagem do ônibus, e a outra um ônibus que foi levar as crianças para a Escola Maria Eulina numa visita que a secretária fez a essa escola que fica lá no distrito de Itaiacoca, na região de Biscaia. Um beijo para todos lá da Escola Maria Eulina. Agora, nós temos aí mais uma imagem de transporte tipicamente rural, como a gente já tinha visto, né, nos slides, uma carroça sendo puxada ali por bois, nesse caso. Uma caminhonete, que também é sinônimo e corresponde a um transporte também muito utilizado no meio rural, mas também tem no meio urbano, porque ela é preparada para terrenos, né, estradas, através das trações que tem nas rodas, né? E um caminhão, esse caminhão especificamente, ele é destinado para transportar o leite que é produzido nas leiterias e levado às cidades para o beneficiamento nas indústrias que tratam desse produto, né? Aqui nós temos um caminhão sendo abastecido com grãos através de uma colheitadeira e o trator, que é um grande sinônimo, um grande símbolo aí do transporte rural. Agora um comparativo para que vocês consigam perceber como que acontece a evolução desses meios, né, tecnológicos no campo. Então, antigamente se tinha o arado puxado a boi, utilizando a força humana também. E hoje ele já é substituído, e claro, nas grandes propriedades, pelos arados a motor, né? Os maquinários, que conseguem arar a terra para o plantio em grandes extensões. Já imaginou usando um boi, um arado pequeno desse numa grande propriedade? Ia demorar muito tempo, né, para conseguir fazer o processo produtivo da lavoura. Aqui nós vemos nessa primeira imagem pessoas colhendo café, estão utilizando a mão de obra humana para a colheita do café, e aqui um outro maquinário que também faz a mesma colheita. Então ele acaba substituindo muito a mão de obra das pessoas que trabalham no campo, mas dão mais agilidade na colheita, na produção, por conta da demanda do consumo da sociedade como um todo. Nesse outro slide, nós podemos perceber uma pessoa pulverizando a plantação, né? O que é pulverizar? Né? É lançar alguns tipos de inseticidas, pesticidas, herbicidas, que acabam retirando da plantação, protegendo a plantação em si de insetos, de ervas daninhas, de pragas. E aqui, nessa outra imagem, o mesmo processo, só que realizado por drones, isso mesmo. O drone que a gente associa geralmente a fazer imagens, ele também serve para ser pulverizador. Pulverizador, isso é uma evolução, né? Sai da pulverização manual, que acaba usando tratores, que também tem pulverizadoras, que acabam usando aviões, que também tem pulverizadores, mas o drone em si, ele tem uma precisão, porque ele não lança o veneno muito longe, muito distante da lavoura, e também não tem o contato humano para isso, que é tudo via remoto, via controle remoto, né? E não acaba prejudicando a saúde das pessoas que também fazem esse processo. A relação entre o campo e a cidade. Então, como nós vimos, não existe uma separação desses dois espaços geográficos em relação à economia, né? Um vai abastecendo os setores do outro. Então, geralmente no campo nós temos o setor primário da agricultura e da pecuária e do extrativismo, e nas cidades a industrialização, o comércio, a prestação de serviços. E ambos estão atrelados um ao outro diante disso. Então, nós temos ali ao centro a cidade em si, né? E os produtos industriais e serviços que são destinados para o campo. Então, realmente, existe essa possibilidade onde sementes, implementos são destinados para o campo
e a prestação de serviços também, como bancos, né, escolas e tudo mais, que também acabam fazendo parte desse ciclo. Produtos agrícolas que vêm do campo para as cidades, né, para ser beneficiado, transformado pelas indústrias. Os investimentos em tecnologia que vão da cidade para o campo, né, com a criação de novas técnicas, maquinários. E isso também pode promover uma inversão, né, que é o êxodo rural. Então, muitas pessoas do campo acabam, diante de uma necessidade, deixando suas atividades rurais e buscando outras condições na cidade. Mas também pode acontecer o inverso. Muitas pessoas querem sair da agitação das cidades e irem morar nas áreas rurais, no campo, que é muito mais tranquilo. Então, agora, para nós relembrarmos um pouquinho do assunto que nós conversamos agora há pouco, vamos fazer um joguinho e quero que vocês me ajudem. Vamos lá. Qual dessas figuras representa a zona rural? O que vocês acham que a gente deve escolher? Essa imagem onde aparece o edifício ou a imagem onde aparece o celeiro e o trator? O que vocês escolhem? A primeira ou a segunda imagem? A do celeiro e do trator, né? A gente viu que o trator é até um dos grandes símbolos das atividades do campo. Vamos ver se a gente acerta? Muito bem, é isso mesmo. Vamos continuar. Qual desses é um meio de transporte mais usado na zona rural? Já dei uma dica na pergunta anterior. Vocês acham que é o automóvel ou é o trator? E uma coisa bem interessante também. Eu falei para vocês que muitos dos meios de transporte e de comunicação, da mesma forma que acontecem no meio urbano, também acontece no meio rural, também acontece no campo. Porém, muitos dos maquinários agrícolas, eles não podem transitar livremente pelo espaço urbano, porque isso gera multa. São geralmente maquinários muito grandes e lentos que acabam atrapalhando o trânsito nas cidades. Então, maquinários agrícolas na cidade não pode. Vocês escolhem qual, gente? O trator ou o carro? O trator? Muito bem, vamos continuar? E agora? Qual das imagens representa a agricultura comercial? Vocês acham que é a imagem onde aparece os agricultores lidando direto no cultivo ou essa imagem onde tem um maquinário no meio da produção? Vocês escolhem a primeira, onde estão os agricultores? Vamos ver se é a resposta certa, então. E não era essa resposta. Vamos tentar novamente? Então, a gente sabe que essa imagem que nós escolhemos por primeiro é da agricultura familiar, onde emprega-se a mão de obra humana, onde se produz para o autossustento e o excedente que é vendido, geralmente é produzido em pequenas propriedades. Já a agricultura comercial, como o próprio nome diz, é a agricultura destinada à venda daquilo que é produzido no campo em larga escala, em grande quantidade. Agora sim, acertamos, viu? Vamos continuar? E dessas duas imagens, qual representa a criação de equinos? Lembram lá de quando a gente falou dos tipos de gado? Será que o gado equino corresponde aos frangos que aparecem naquela granja ou corresponde aos cavalos que estão aqui nessa outra imagem? Escolhem os dos cavalos, vamos ver se a gente acertou? Olha lá, acertamos, muito bem, prestaram atenção na aula. E agora, qual imagem representa a pecuária extensiva? Lembram lá do nome extensivo, de extenso, de grande? Qual dessas vai estar demonstrando o tipo de pecuária extensiva? A primeira imagem, onde os gados estão lá em confinamento, ou nessa outra imagem, onde os gados estão soltos? O que vocês escolhem? A do gado solto? Vamos lá então, ver se é essa mesmo. Muito bem, chegamos no fim do nosso jogo de perguntas e respostas. Parabéns para vocês que acertaram. Agora eu quero que vocês assistam esse vídeo, que é um vídeo que vai falar um pouco dessa interdependência entre o campo e a cidade, e ele vai servir para o próximo jogo que nós vamos estar jogando daqui a pouquinho. Então eu quero que vocês prestem bem atenção. De onde vem o leite? Da geladeira, Kika. Ninguém leva a sério as minhas perguntas. Eu levo, Kika. O leite vem da mãe. O quê? De onde é que vem
mamãe, Kika. O leite das mamães é a primeira refeição de muitos animais. Por mamarem desde pequenos, eles são conhecidos como mamíferos. Então eu sou uma mamífera? Isso mesmo. Todas as mamães mamíferos fabricam o leite com a fórmula certa para alimentar seus bebezinhos. Quer dizer que o leite que o seu Tomás está pondo na minha vitamina foi tirado da minha própria mãezinha? Não, Kika. Os seres humanos são os únicos mamíferos que continuam a beber leite mesmo depois de desmamar. O leite que você bebe é produzido pela vaca lá na fazenda. Tudo que a vaca come ajuda na produção do leite. Ele tem proteína, vitamina, cálcio e gorduras. O leite da vaca é um alimento muito nutritivo para os seres humanos. A gente chama de ordenha o momento em que o leite é tirado da vaquinha. Esta é uma ordenha manual. Mas o leite industrial, como eu, que é vendido nos supermercados e que está sendo usado na sua vitamina, foi ordenhado mecanicamente. A ordenhadeira é uma máquina que é colocada nas mamas de várias vaquinhas ao mesmo tempo. Isso garante mais higiene e evita a contaminação do leite, que é retirado por mangueiras e recolhido. Da fazenda, o leite é transportado em caminhões para uma usina. Os tanques destes caminhões são verdadeiras garrafas térmicas gigantes que protegem o leite do calor para ele não estragar. Lá na usina acontece a pasteurização. Pasteurização? A pasteurização é uma técnica para acabar com os bichinhos que podem azedar o leite. Estas máquinas esquentam o leite e depois esfriam rapidinho. Assim, as bactérias são destruídas e o leite continua saboroso e nutritivo. Depois de pasteurizado, o leite vai para os tanques. Aí começa a produção dos mais diversos tipos de leites: desnatado, integral e longa-vida. Também do leite se faz o iogurte, a manteiga, os queijos e outros alimentos gostosos. Depois de pronto, o leite que você bebe é embalado e transportado para o supermercado. E daí vai pra minha vitamina, que não fica pronta nunca. Quem não chora não mama, Kika. Sua vitamina está prontinha. Eba! A minha vitamina com a proteína do leite industrializado, que foi ordenhado de uma vaquinha e depois foi levado para uma usina e foi pasteurizado e depois embalado e depois transportado para um supermercado e depois foi batido nessa vitamina e agora alimenta uma linda menina! Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Não conto. Conta, vai. Não adianta chorar o leite derramado. Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho vitaminado e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Então, gostaram do vídeo? Esse vídeo especificamente ele trata da cadeia de produção, do leite até chegar à nossa mesa com os seus derivados. O próprio leite pasteurizado, que vem através do pacotinho ou da caixinha, queijo, iogurte. E agora eu vou pedir para que vocês observem bem a imagem que virá agora, que é um jogo da memória. Para isso vocês precisam memorizar a disposição dessas figuras, para que depois a gente possa levantar as cartinhas e formar os pares. Como que vai funcionar? Eu vou precisar saber qual é a origem daquele derivado ou qual é o produto de origem para aquele derivado. Vamos fazer um teste. Por exemplo, nós temos ali a vaquinha. A vaquinha vai combinar com o quê? Com qual figura? A figura do leite da caixinha. Então vamos ver agora. Deu tempo de memorizar aonde estão essas figuras para que a gente possa usar os pares e achá-los depois? Então vamos lá. Que número que vocês escolhem? Acredito que vocês escolheram o número 2. Isso, tá fácil, né? Porque foi a primeira dica que eu dei para vocês no início. E onde será que vai estar, então, a vaca que produz o leite? No 5?
Isso mesmo. O número 5, acertamos. Então, já fizemos um par. Qual outro número que a gente vai escolher agora? O número 1. Vamos lá ver o que tem no número 1. No número 1 temos o tomate. O que será que dá para fazer com o tomate? Salada, né? Dá para fazer molho, dá para fazer molho de sanduíche através do ketchup. Onde que está o ketchup, será? No número 7? Vamos ver se está lá no número 7. Isso, acertamos e formamos mais um par, muito bem. Vamos fechar aqui e vamos seguir para o próximo número. Número 3, é isso que vocês querem? Vamos lá, abrir a cartinha do número 3. A pipoca. A pipoca. Vem da onde será? Vocês acham, sabem da onde que vem a pipoca? Escolhe o número 4. Vamos ver o que tem no número 4. No número 4 tem pão. Não combinam, não é um derivado, não é a origem de um alimento. Essa nós erramos, vamos ter que fechar de novo. Vamos fechar essas duas e vamos tentar encontrar um par. Que número vocês escolhem? O 6? Então vamos lá, abrir a cartinha 6. Na 6 eu tenho um trigo. O que dá para fazer com o trigo, será? Biscoito, pães? Onde será? Eu já acho que eu vi o pão dentro do nosso jogo. Vocês lembram que número que ele estava? Número 4, isso mesmo. Formamos mais um par, muito bem. Vamos fechar essa cartinha, porque tem que ficar amarelinho para mostrar que nós estamos ganhando. E ficou o número 3 e o número 8. Lembram lá que o número 3 tinha o balde de pipoca? E a pipoca deriva do quê? Do milho, isso mesmo. Vamos ver se tem um milho aqui no número 8? Ótimo, muito bem. Conseguimos fechar o nosso jogo da memória. E agora temos mais 2 joguinhos. O jogo da forca. Alguém já brincou de jogo da forca? Então, para a gente descobrir a palavra que dá a resposta à pergunta, a gente tem que soletrar algumas letras para saber se essas letras existem e assim descobrir as palavras. Vamos lá para a primeira pergunta. Tipo de produção agrícola geralmente realizada para o próprio consumo e feita em pequenas propriedades rurais. O que será que é? Lembram lá que tinham 2 tipos de agricultura? Uma familiar e a outra comercial. Qual delas que vai ser destinada a essa pergunta? Qual que vai ser a resposta? Que letra vocês sugerem que a gente comece esse jogo? Letra A? Então vamos ver se tem a letra A nesse jogo. Temos uma letra A aqui e temos uma outra letra A aqui. Bom, já é meio caminho andado, a gente já sabe que tem 2 letras A. Agora a gente só precisa saber quais são as letras para dar a resposta. Vocês acham que tem a letra T? Não tem a letra T. Vamos ficar espertos, criançada, para a gente não ser enforcado ali com o bonequinho. Letra C? Letra C também não tem. Vamos ver se a gente acerta agora. Será que tem a letra F? Eu acho que tem. Aí a gente já tem uma dica, já começa com Fá. Que outra letra que a gente pode colocar aqui? A letra I? Temos a letra I. Temos mais uma letra I. Agora tá ficando fácil, né? Qual é o nome desse tipo de produção agrícola que acontece geralmente para o próprio consumo e é feita em pequenas propriedades? É isso mesmo, eu ouvi vocês falarem em agricultura familiar? Muito bem, descobrimos a palavra antes mesmo de saber todas as letras. Olha aqui, agricultura familiar, parabéns! Vamos para a nossa próxima palavra do jogo da forca? Então agora, mais um. Nome da atividade rural responsável pela criação de animais. Qual palavra será que vai responder essa ou corresponder a esse questionamento, né? Que palavra vocês sugerem que a gente comece? Com a letra A? Será que tem a letra A? Temos uma letra A aqui e temos uma outra letra A aqui, muito bem. Que outra letra vocês sugerem? A letra E? Muito bem.
Que outra letra? Ah, letra U, eu acho que tem também. Tá ficando fácil agora, gente. Que outra letra? Letra T. Será que tem a letra T? Vamos ver se tem a letra T. Não, não tem a letra T. Ah, não era a letra T, era a letra P. Ah, eu acho que a letra P tem. Vamos lá. Olha a letra P ali. Tá ficando fácil, né? Eu acho que vocês vão acertar. Qual é a próxima letra? A letra C? Muito bem! Que palavra que é essa, gente? Será que a gente já consegue descobrir qual é a palavra que vai dizer que é responsável pela criação de animais? Isso mesmo, quem respondeu pecuária acertou! Olha aqui a palavra que nós acabamos de descobrir no nosso jogo da forca, que se refere a uma atividade rural que corresponde à criação de animais, a pecuária. Parabéns, crianças! Espero que vocês tenham gostado dos nossos jogos da aula de hoje. Não esqueçam de estar entrando no site para fazer as atividades e também as atividades que as professoras elaboram para vocês. Espero que tenham gostado, fiquem bem, fiquem em casa. Um grande beijo para todos. Tchau! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silmara e vim mais uma vez trabalhar com vocês um pouquinho de ciências da natureza. Então, enquanto vocês vão lá buscar o material de vocês, lápis, borracha e o caderno para anotação, a professora vai mandando um beijão para todas as professoras da rede municipal e para o grupo de pesquisa de aula que colaborou na elaboração dessa nossa aula. E daí, já pegaram o material de vocês? Já pegaram lápis e borracha? Não podemos esquecer que cientista sempre faz anotações. E vocês não são aprendizes de cientistas? Então, ó, bora lá. Então, para a aula de hoje, nós vamos lembrar quais são aquelas 3 palavrinhas. Um bom cientista sempre deve ter adquirir conhecimento. O conhecimento, a professora já falou para vocês, nós vamos adquirindo no dia a dia. Desde a hora que nós acordamos, nós estamos aprendendo coisas novas, nós estamos adquirindo conhecimentos. As experiências são aquilo que a gente vai provando, vai experimentando no dia a dia. E ali a gente vai pondo em prática aquilo que nós conhecemos, que nós aprendemos com o conhecimento. E por último, a investigação. Para que eu vou usar aquilo que eu estou aprendendo? E isso acontece todos os dias, né? Então, já lembraram das 3 palavrinhas do bom cientista? Então, vamos retomar agora a nossa aula passada. Vocês lembram qual foi a aula passada? Fui eu que estava aqui, era eu quem estava aqui com vocês. Quero ver quem que lembra. Era sobre o ciclo hidrológico. Que palavra difícil, né? Ciclo hidrológico. Vocês lembram o que é o ciclo hidrológico? Ah, nada mais é do que o ciclo da água. Então, vamos refazer. Lembra que a professora fez a experiência, que nós fizemos bastante coisa, né? A professora contou a história da gotinha plim plim. Então, agora a professora vai retomar esse cartaz que nós fizemos juntos. Então, vamos lá. Puxa da memória, vamos ativar lá os nossos neurônios e vamos lá. O Sol, lembram lá do nosso Sol? O Sol aquece toda a Terra, principalmente aonde nós temos lá a água, né, nos rios, nas cachoeiras, né? As pessoas também têm água no nosso corpo, nós também temos água no nosso corpo, todos os seres vivos, né? E vai acontecer o quê? Quando ele lança, né, os seus raios, ele aquece e essa água volta para o céu em forma de vapor. Acontece então a evaporação. Deixa a professora só achar aqui. Acontece a evaporação. Então, deixa eu pôr aqui. Depois, né, a água subiu em forma de vapor.
né? Vaporzinho, lembram o que é o vapor da água? Quando a mãe põe a água para ferver lá na chaleira para fazer aquele café gostoso? Então, aquele vaporzinho de água é o mesmo que sobe, só que a gente não consegue ver, né? Aquele vapor vai juntando, vai se condensando, né? Ele vai se tornando gotículas de água e formam as nuvens. Essa fase se chama a condensação. Olha aqui com a professora. Condensação. Então, quando que a condensação acontece? Quando as gotículas de água, elas vão se juntando e formam as nuvens. Aí a nuvem vai ficando cheia, vai ficando carregada, até que ela chove. Quando ela derrama as águas de volta para a terra, acontece a precipitação. Essa precipitação nada mais é do que o cair da chuva, tá? Então, é a precipitação que acontece aqui. Depois, lembram lá que na história que a professora contou, a água ia para as raízes das plantas, a água voltava para os rios, voltava para a cachoeira, né? E quando ela entra na terra, que ela é sugada pela terra, que ela vai lá para a raiz das plantas, para os lençóis de água subterrâneo, o que vai acontecer? A infiltração. Então, aqui junto com a professora, infiltração, que quer dizer que a água foi sugada pela terra. Então, lembraram qual é o ciclo hidrológico ou o ciclo da água? Vocês já conseguiram lembrar? Que bom, muito bem. Então, como vocês lembraram, né, da aula passada, agora nós vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos lá? Na verdade, não é o objetivo, mas sim os objetivos. Então, nós temos 2 objetivos para a nossa aula hoje. O primeiro é reconhecer a biodiversidade. Biodiversidade? Mas que palavra diferente, mas ela é muito usada também, né? E o outro objetivo é identificar as ações humanas e as suas consequências no desequilíbrio da natureza. Ações humanas são as mesmas ações que o homem tem, né, na natureza. Vamos pensar o que será que é tudo isso. Já que nós, né, temos o nosso objetivo, vamos observar algumas imagens que a professora trouxe aqui para vocês. Olhem que imagem bonita esta. Olhem aqui, é a imagem da nossa cidade. O que nós temos aqui? Temos a catedral, a praça que fica na frente da catedral, muitos prédios, casas, a vegetação lá no fundo, né? Então aqui é uma foto do nosso município. Será que tem bastante gente morando aqui nesse lugar? Será que tem algum bichinho, algum animalzinho, algum passarinho aqui voando na nossa praça? Vamos ver a próxima imagem. Nossa, que imagem bonita! A imagem é uma paisagem onde tem um riacho, várias espécies de árvores, né, várias vegetações, né? Então é um lugar bem bonito. Será que ali também tem algum tipo de animal, tem vida nesse lugar? Vamos ver a próxima imagem. Olha, aqui é uma coleção de imagens, são várias imagens juntas, né? Então nós temos ali uma índia com uma arara, temos ali algumas frutas, o cacau, né, que está aparecendo ali, de onde vem o chocolate, né? Olha aqui, preparando peixe, né? Aqui tem um rio, outro rio, aqui uma onça, né? Então vejam quantas, né, uma diversidade, uma variedade de imagens, tá?
Agora que vocês já observaram essas imagens, a professora vai lançar uma pergunta para vocês. E eu quero que vocês fiquem bem espertos com essa pergunta. O que é biodiversidade? Ai, 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 biodiversidade, que coisa difícil. Vamos ver? Quem sabe já me responder? Pede para o papai, para a mamãe, para a titia, para quem estiver aí com vocês, ajudar vocês no que é biodiversidade. Vamos lá. Estão chegando as respostas. Olha aí, a primeira resposta é a natureza. Será que é a natureza? Vamos lá. A próxima são os animais. É a natureza, são os animais. O que mais? É a água. Muito bem. Próxima. São diversos ambientes. Olha aí, diversidade, diversas. É onde existem muitos seres vivos vivendo juntos. Vamos lá? São as queimadas. Ai, ai, ai. É quando as pessoas poluem a natureza. Então vejam quantas respostas vocês enviaram aqui para a professora. E nós vamos ver o que significa a palavra biodiversidade. Então, a palavra biodiversidade, ela é formada por duas palavrinhas. Então olhem aqui. Biodiversidade. Então, biodiversidade. A professora vai pôr aqui na bancada para vocês poderem ver melhor. Ela é formada pela palavra bio, que significa vida, e a palavra diversidade, que significa diversos, vários, muitos, variados, uma variedade. Então, se nós formos usar essas duas palavrinhas aqui para nós definirmos a palavra biodiversidade, nós vamos chegar à conclusão que biodiversidade é a diversidade ou é a variedade de vida em um ambiente, tá? Conseguimos aprender isso, será? Então vamos pensar. Variedade de vida no ambiente. Mas vocês sabiam? Então olha aqui. Então vamos rever aqui. Biodiversidade é a variedade de seres vivos existentes em um ambiente. Então, no mesmo lugar, né, numa mesma região, vivem vários seres vivos juntos. E eles têm que respeitar, né, a natureza um do outro, né? Assim como também, aqui na cidade, nós temos uma biodiversidade, né? Porque vivem as pessoas, vivem os animais, vivem lá passarinhos, né? Então existe essa variedade de seres vivos também. Mas vocês sabiam que a biodiversidade, que a natureza, ela sofre muita influência dos homens, né? Lembram lá no objetivo que a professora falou que nós íamos falar sobre a ação humana, né? A ação dos homens na natureza. E muitas vezes essas ações, elas são prejudiciais para os seres vivos que habitam naquela região, aquele lugar. Então vamos ver. Quais são essas ações do homem na natureza? Aqui, vocês estão vendo essa imagem? Então, aqui é a mesma imagem. Só que nesta primeira, o que acontece? Nesse lado aqui, onde está tudo verdinho, tem árvores plantadas. Neste outro lado aqui, já não. Esse outro lado, aconteceu uma queimada. Então, olhem lá, as queimadas, elas prejudicam muito o ambiente onde acontecem. E elas podem matar muitos animais, né? Além de que não só os animais, como também as espécies de plantas que existem naquele lugar. Então elas acabam com as plantas e com os animais que tem por ali, porque os animais perdem as suas casas. Além disso, o que acontece? O solo fica desprotegido.
Quando que o solo fica desprotegido? Por quê? Porque as árvores que estavam ali protegendo, elas saíram, elas foram queimadas, né? E daí o que aconteceu? O solo ficou ali exposto à ação do vento, do sol, da chuva. Aqui é uma outra imagem, mas é também o mesmo lugar, onde está bem verdinho, né? Nessa parte onde está bem verdinho tem árvores. Neste outro lado aconteceram desmatamento, foram o corte das árvores, né? Então vejam que o solo, né, a terra que tem aqui, ele ficou desprotegido também, né? Aqui é um desmatamento, então tanto na queimada quanto no desmatamento, o solo fica desprotegido, né? E aí que acontecem muitas vezes, né, igual dessas grandes cidades, onde as pessoas vão cortando as árvores para construir casas, tem os desmoronamentos, né? Então é porque o solo está desprotegido, não tem a raiz das árvores para fixar aquele lugar e daí dá aqueles desmoronamentos de terra, né? Aqui nós temos um rio e nesse rio, vocês estão vendo esses pontinhos brancos aqui? São peixes. Esses peixes, eles morreram porque foi jogado produtos químicos, foi jogado sujeira no rio e esses peixes não sobreviveram. Então essa água está poluída, né? Aqui é a poluição da água. Essa água está poluída e o que aconteceu? Os peixes morreram. Aqui também aparece outro tipo de poluição, que é a poluição do ar. A poluição do ar acontece principalmente em grandes cidades onde tem fábricas, né? Então, por isso, e olhem lá como que fica o céu, olhem a fumaça, imaginem o ar para as pessoas respirarem, né? Então, e às vezes, nas queimadas também, quando acontecem as queimadas, a fumaça sobe e polui aquele lugar. Não só, né? Não prejudica somente ali pela queimada que vai acabar com os animais, com as casas deles, com as árvores e tudo, mas também polui o ar. Próxima. E aqui, estão vendo as pessoas varrendo a calçada, mas com a água? Esse daqui é outra ação humana, né? Ação do homem que acontece muito e que prejudica a natureza e prejudica os outros seres vivos também, que é o desperdício de água. Nós falamos muito sobre a água nessas aulas. E vocês lembram que nós não podemos fazer isso, desperdiçar a água? Então, nós já vimos algumas ações do homem, né? Nós vimos algumas ações do homem que interferem na natureza. Agora nós vamos fazer uma experiência. Para a nossa experiência, nós vamos precisar de uma vela, um suporte para a vela, um prato branco ou transparente. E atenção, o adulto precisa ajudar na experiência, porque criança nenhuma pode mexer com fogo, tá? Então a professora trouxe uma vela. E nós vou pôr a velinha aqui, tá? A professora vai acender esta vela. Não é para cantar parabéns, viu? Não é aniversário. Ah, mas deve ter gente aí em casa fazendo aniversário hoje, né? Quem tá fazendo aniversário, parabéns. A professora pôs aqui a velinha. Como essa velinha aqui, ela é bem gordinha, ela fica paradinha em pé aqui. E a professora trouxe um prato transparente. Estão vendo que ele é transparente? Então, esse prato, vocês têm que usar ou o prato transparente ou um prato branco, porque senão vocês não vão conseguir ver o resultado da nossa experiência. Vocês estão vendo aqui que a vela, ela tá, né? Ela tá aqui. Está queimando e ela está eliminando alguns gases, que esses gases eles poluem a natureza, eles acabam poluindo a natureza. Não só uma velinha, mas quando ela tem em grande quantidade, ele vai poluir o nosso ar. Mas como que está poluindo se eu não estou vendo nada? Eu só estou sentindo aqui o calor dela. Eu não estou vendo fumacinha nenhuma. Mas nós vamos ver. Então vamos lá. A professora vai passar esse prato aqui. E nós vamos ver que
os gases que ele vai eliminando nessa fumaça que nós não estamos enxergando, esses gases eles vão ficando presos todo aqui no prato, tá? Então a professora vai mostrar aqui para vocês. Não vou poder pôr na frente da minha roupa, senão vocês não vão enxergar. Vou pôr a minha mão na frente, tá? Então olhem aqui, vocês estão vendo essa mancha preta aqui no prato? Então, essa mancha é porque os gases tóxicos que vão saindo, que vão sendo eliminados na queima ali da vela, o que vai acontecendo? Nós não estamos enxergando ele, porque ele está se misturando com o ar. Mas quando a gente coloca alguma coisa aqui na frente, o que vai acontecer? Ele vai ficando preso, né? Ele ficou preso aqui no fundo do prato. E isso vai acontecendo no nosso ambiente, vai acontecendo conosco, né? Nós vamos respirando essa fumaça. Vou apagar a vela. Nós vamos respirando essa fumaça e é por isso que tem tanta gente que acaba ficando doente em lugares que tem uma poluição muito alta, tá? Então, nós já vimos a nossa experiência, nós já vimos aqui, né, a professora já mostrou, né? Vamos rever o que é mesmo biodiversidade. Então, biodiversidade é o que mesmo? É a variedade de seres vivos existentes em um ambiente. Então, aquela grande quantidade de seres vivos, né, num lugar só, é que se chama biodiversidade, né? Então, pensem, imaginem numa floresta. Quão rica é essa biodiversidade? Quantos animais diferentes, né? Lá onde vivem os índios, pensem, tem os índios, tem os animais, tem as plantas, tem tanta coisa, tanta vida diferente na nossa cidade, né? Vejam quantas tem as pessoas, tem os animais, tem os pássaros, as plantas, tudo isso é ser vivo, tá? Então, agora, como nós falamos da biodiversidade, nós vamos fazer um mini jardim. Vocês viram aqui com a professora, enquanto a professora estava mostrando, explicando, que aqui na bancada tinha um mini jardim? Vocês sabiam que nesse mini jardim existe vida? Então, esse mini jardim aqui, ele também tem vida. Então, os seres vivos, eles podem estar numa gota d'água, né? Eles são os seres microscópicos, né? Assim como eles podem estar num oceano. Eles podem estar num mini jardim como este, assim como podem estar em uma floresta inteira. Então, independente do tamanho, existe uma biodiversidade. Pode ser num lugar pequeno, como num lugar grande, tá? Neste nosso jardim, o que nós temos de diferente? O que nós temos de vida, de ser vivo? Nós temos aqui as plantinhas, né, que são as suculentas, e dentro da terra nós temos micro-organismos, tá? Então vivem micro-organismos aqui. Então por isso que nós temos uma biodiversidade, né? E nós não podemos esquecer que quando a gente monta um mini jardim, nós precisamos cuidar, porque aqui tem vida, então a gente precisa estar dando luz, calor, água, né, condições para ele viver. Vamos montar junto um mini jardim? Então, para o mini jardim nós vamos precisar de garrafa PET, né? Aquela garrafa de refrigerante que as mães usam, que vocês usam, que eu tenho certeza que vocês gostam e bastante. Vamos usar terra, a terra lá do quintal. Dá uma corridinha lá no quintal, pega a terra. Não agora, espera a professora explicar, depois vocês fazem isso. Plantinhas, pode ser, aqui a professora usou suculentas, tá? Que são essas plantinhas que tem as folhinhas gordinhas. Mas vocês podem usar até as salsinhas, cebolinha que tem lá no quintal de casa. Tá? Então ali a professora colocou de sugestão suculenta, violetas, gramas, camomila, ou se não tiver nenhuma daquelas ali, o que vocês tiverem, até grama dá para fazer um jardim, tá? Vamos usar as plantinhas e bichinhos da natureza, mas nós vamos lá
pegar os bichinhos da natureza? Não, nós vamos usar para enfeitar. Então, vocês podem recortar, olha aqui, igual a professora fez, recortar e colar, né, em palitinhos. Então, aqui tem um solzinho, aqui tem um sapinho, tá? Então, são esses tipos de bichinho da natureza. Ó, uma borboleta, tá? Que nós vamos usar para estar enfeitando. Agora, a professora vai montar com vocês aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a nossa garrafa PET e nós vamos cortar, só pegar essa parte mais gordinha aqui da garrafa, tá? Pede para o adulto que está com vocês ajudar, porque a garrafa, para recortar, ela é mais difícil, eu não quero ninguém machucando o dedo. Então, recortamos, ela vai ficar assim, só o fundinho da garrafa, tá? Nesse fundinho da garrafa, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos colocar um pouquinho de pedra no fundo. Por que a pedra? Porque ela não vai deixar com que a terra fique super molhada, né? Não fique tão molhada e assim as nossas plantinhas vão ter condição de viver ali, né? Não vão apodrecer a raiz. Então, coloquei a pedra. Agora eu vou colocar a terra. A professora vai usar aqui a mão mesmo, não vou mexer com pazinha nem nada, até porque o lugar é bem pequeno, tá? Então, tá aqui a terra. Agora eu vou pegar as mudinhas que eu trouxe aqui, ó. Também são de suculentas, tá? E vou fazer o quê? Vou ter que dar abrir aqui o espaço para pôr as mudinhas. Então, ó, não esquecer que as mudinhas, elas precisam ter a raiz, tá? Porque senão vai acontecer o quê? Elas não vão conseguir viver. Então, vamos lá. Aqui. Vou deixar duas aqui, depois a professora coloca mais. Aí, vou pôr umas pedrinhas aqui por cima para enfeitar. E vou pôr aqui, ó, o nosso solzinho. E vou pôr a borboleta para enfeitar o nosso mini jardim. E pronto. Está pronto o nosso mini jardim. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um mini jardim também. Não esqueçam que a gente precisa molhar ele um pouco, né? Para dar condição para as nossas plantinhas elas viverem, tá? Então, terminamos aqui o nosso mini jardim. Eu quero que vocês façam esse mini jardim em casa, tirem foto e mandem no WhatsApp aqui do nosso programa, tá bom? Bom, então nós já fizemos aqui mais um lugar, mais um lugar onde vivem os seres vivos, né? Agora, vamos retomar aqui a nossa pergunta, o que é biodiversidade? Vamos lá. É a natureza. Nós temos biodiversidade na natureza? Temos sim, né? Então, uma variedade de vida. São os animais? São os animais. Todos os seres vivos naquele lugar. É a água? Sim, na água também existem seres vivos. São os diversos ambientes? Muito bem, os diversos ambientes e as diversas vidas que ali habitam, né? É onde existem muitos seres vivos vivendo juntos. Muito bem, certinho. São as queimadas? As queimadas são uma das ações do homem que prejudica a natureza, lembrem lá. É quando as pessoas poluem a natureza? A poluição da natureza também é uma ação do homem que prejudica a nossa natureza, né? Vamos rever os objetivos e vamos ver se nós concluímos isso daqui, se nós alcançamos o nosso objetivo. Reconhecer a biodiversidade. Conseguimos reconhecer? Sabemos o que é biodiversidade? Então, são as diferentes vidas num ambiente, né? As vidas variadas num ambiente. Identificar as ações humanas e as suas consequências no desequilíbrio da natureza. Nós conseguimos identificar as ações do homem? Então, a queimada, a poluição, o desmatamento, né, que são as ações do homem.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Nós preparamos ela com muito carinho para vocês, né? Então, espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido muito. Espero vocês na próxima aula e não esqueçam de fazer as atividades que a professora mandou para vocês, tá? Um beijão e até a próxima aula. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo e mostre para sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Simetria se encontra em qualquer coisa com partes iguais. Eu encontrei na dobradura. Eu sou Guinelli, estudo no 3º ano na escola Laia Brechac e a minha professora é a professora Silvana. Muito bem, agora nós vamos fazer assim, nós vamos correr para um lado e para o outro, em zigue-zague. Então preste atenção lá, vamos lá? Correndo, um lado, deu a volta no cachorrinho, voltou, aê, muito bem!